Em 2035, após presenciar a morte de sua mãe, eu acho que é Hyla, ou Rayla, eu vou ler Hyla, mas enfim, Rayla procura uma maneira de salvar a espécie humana de sua própria ruína. Tá. Ela encontra a antiga lenda dos artefatos de Necro. Aí, beleza, então realmente pode ser Necro-artefatos. 5 artefatos mágicos poderiam salvar ou destruir. Em uma de suas pesquisas, ela acaba se metendo em uma encrenca e é salva por Hawn, um caçador de tesouros famoso. Hyla o convence a deixá-la participar da tripulação do velho navio voador. O que ela não conta é que uma organização do governo também está atrás desses artefatos e questionará se a humanidade vale a pena ser salva. Aí a autora deixa aqui claro que seriam 5 volumes mais ou menos, cada um focado em um artefato, e cada volume será uma história meio que fechada. A própria premissa, mais ou menos, dá a entender que você precisa dos 5 artefatos para poder salvar o mundo, para poder fazer esse grande tchan. E aí cada volume não ficaria tão bem fechado assim. Ficaria mais parecendo aquele filme que tem um continua mais direto. Qual seria uma forma de burlar isso? Por que acontece? Vamos lá. Deixa eu explicar por que eu tô falando isso, senão vai ficar muito confusa a ideia. Quando a gente faz um volume fechado, a ideia é duas coisas. Da parte do leitor, é que ele consiga completar aquela história e ficar satisfeito com o que ele leu ali sem necessariamente ver uma continuação. E da parte do autor, é o autor também poder estar satisfeito fechando aquela história e de repente partir para outra ideia ou algo assim, sem ter a obrigação de fazer uma continuação. Que é exatamente o lance da série. Quando você tem uma série, você tem uma hora que termina ali do nada e a pessoa precisa ler a continuação para continuar a história. E o autor precisa fazer a continuação para continuar a história. Existe uma obrigação, tanto por parte do leitor quanto por parte do autor, de continuar aquela história. Quando a gente faz uma história fechada, não existe essa obrigatoriedade. Existe a possibilidade, se você deixou pontas soltas ali, algumas que não interferem no fechamento daquela história, né? Não é uma ponta solta que você fala, caraca, isso ficou bizarro. É aquela ponta solta que, tipo assim, aquela curiosidade, aquela dúvida que pode fazer uma continuação. Exatamente no caso como eu faço com o Maca e Meio, né? Talvez a autora pode até de repente já ter visto outras análises onde eu falo sobre isso e foi assim que ela decidiu esse tipo de coisa. Mas, quando a gente apresenta aqui na história que ela precisa de 5 artefatos para poder salvar o mundo e no volume 1 ela só consegue um, você automaticamente entende que precisaria de um volume 2 para ela conseguir os outros. E aí no volume 2 ela só consegue o 2. Então assim, exige a obrigatoriedade, tal qual uma série, de o leitor continuar para ver a história completa e de o autor continuar para fazer a história completa. Aí novamente, o que a gente poderia fazer aqui seria a Hyla ela não saber que existem 5 artefatos, por exemplo, né? Ela só saber de um no começo da história, vamos supor. Então vamos lá. Ela sabe de um, e aí ela vai atrás desse um, tem tudo aqui que a gente viu e tal. Padrão, ela teve a morte da mãe. Aliás, isso é um ponto que eu queria dizer. Eu acho que a morte da mãe tem que estar diretamente relacionada com essa tal ruína. Vamos supor que a ruína seja uma doença que é causada por espíritos ou algo do tipo. Então, por isso que ela precisaria desses necro-artefatos. Eu já mudei o nome aqui do negócio. Enfim, por isso que ela precisaria desses necro-artefatos para salvar outras pessoas e por isso que a morte da mãe tem relação direta com esse objetivo. Porque como está apresentado aqui, não parece ter uma relação direta. Fala, ela presenciou a morte da mãe e agora ela quer salvar a espécie humana da própria ruína. Não pareceu assim, tipo, tá, faz sentido. Sabe? Não consegui ver a ponte entre esses dois eventos. Então eu conectaria esses dois eventos de alguma forma. A ruína da humanidade ser exatamente o que matou a mãe dela. Para que ela possa traçar essa ponte, né? A Hyla, ela traça esse paralelo e fala, ok, eu não quero que ninguém mais sofra o que minha mãe sofreu, ou que ninguém mais sofra o que eu sofri vendo o que aconteceu com minha mãe. Vamos supor que é uma praga zumbi, por exemplo, a mãe dela virou uma zumbi. Então ela quer impedir que outras pessoas virem zumbi porque ela não quer ninguém tenha o destino da mãe dela e sofra o que ela está sofrendo com esse lance. Então beleza. E aí ela vai atrás do necro-artefato, que é algo que ela descobriu ali que existe ou algo assim. Claro que aí se a gente falar que é só um, não daria para colocar o nome da história necro-artefatos, poderia ser só necro-artefato. Mas daí beleza. E pode ter 5 mesmo assim, mas ela só sabe da existência de um e ela vai atrás desse um. E aí esse um, por exemplo, pode ser o que resolve o problema em uma determinada localização. Ou não, ou vamos supor que, pra gente fazer uma história fechada, eu tô focando aqui no lance da história fechada, mas dando essa margem pra gente fazer 5 volumes. Ela vai atrás desse artefato,
Essa é boa parte da jornada dela. Só que aí ela tem aprendizados ao longo dessa jornada também que vão, né, fazendo ela evoluir como caçadora, etc., de habilidade, enfim. Padrão. E aí, quando chega no final e ela vai resolver ali o problema que não vai ser ainda o problema da humanidade, mas talvez um problema mais local, de uma vila, por exemplo, onde ela estava ali ou algo assim, que está começando a ter esse lance de zumbis, enfim. Quando eu falar que de zumbi, você troque para a praga tá sendo, que é o objetivo da história ser resolvida. Ela chega com o artefato e o artefato acaba não resolvendo a situação. Só que ela aprendeu coisas ao longo da jornada, para fazer toda a jornada ser justificada e não ficar parecendo que não serviu para nada aquilo que a gente leu. Ela aprendeu coisas que ela consegue resolver aquela situação, e aí no final ela descobre que aquele artefato é parte de outros artefatos e ela precisa dos outros para, por exemplo, resolver o problema. E aí a gente tem esse gancho, a gente completou a história, ela resolveu o problema que foi estabelecido ali naquela história, com um gancho de que, ok, a gente precisa dos outros artefatos para poder resolver isso numa escala maior. E aí, certo, a gente vai pro segundo volume. E aí no segundo volume já fica um pouco mais difícil a gente ter essa questão de fazer uma história fechada, porque a gente já teria, por exemplo, a noção de que precisa de 5 artefatos. Uma coisa que daria para fazer é cada situação ser resolvida com um artefato específico, de modo que no começo do volume a gente é apresentado para uma situação que precisa de um artefato para resolver. Ela vai atrás do artefato, resolve a situação. O problema disso é às vezes a história ficar muito repetitiva, né? A gente ter 4 volumes onde é a mesma coisa, ela precisa ir atrás de um artefato e o artefato vai resolver a situação. Por isso que é interessante intercalar entre em um ela já tem um artefato desde o começo, mas o artefato não serve para aquilo, e aí ela tem que resolver a situação de outra forma. Em outro, o artefato realmente resolve a situação, sei lá, no primeiro, por exemplo. E aí no segundo, vamos supor que no primeiro ela resolve a situação com o artefato. No segundo, ela acha o artefato no começo, mas ele não resolve a situação, e aí no final tem esse gancho de que precisa de 5, na verdade. Aí no terceiro a gente cria uma nova situação. No quarto, a gente escala para um novo problema, para que no quinto ela já comece, por exemplo, com os 5 artefatos e seja a treta para resolver a situação como um todo, fechando a história completa. Então, o que eu faria é, não necessariamente a gente fazer um volume para cada artefato num modelo certinho, porque poderia ficar realmente muito, muito repetitivo, né? De ser a mesma jornada, tipo, temos um problema, vamos atrás de um artefato, chega no final, o artefato resolve o problema. Aí no segundo, mesma coisa, no terceiro, mesma coisa, no quarto, mesma coisa, no quinto, mesma coisa, só que com 5 juntos, sabe? Para a história ficar fechada. A gente pode fazer 5 volumes de uma série, onde ela vai indo atrás dos artefatos e vai resolvendo situações, e aí talvez não ficaria tão repetitivo, sendo assim, mas daí eu diria para também não fazer esse negócio certinho de cada volume ela consegue exatamente um artefato. Ou pode ser, mas tem que variar muito o método de obtenção daquele artefato e as situações que ela vai enfrentar no meio do caminho e a temática também, para não ficar repetitivo. Acho que deu para entender que a minha questão aqui é como ficaria repetitivo e interessante essa obtenção dos artefatos. Para ser uma história fechada, eu adicionaria os artefatos como direto relacionado a algum problema que ela vai resolver, e esse problema pode ter a ver com a ruína, e ele pode ir se adentrando na ruína. Então, primeiro, o problema que ela vai resolver é realmente como proteger uma vila dos zumbis, da ruína. No segundo, como impedir a ruína de chegar até um determinado lugar. No terceiro, descobrir a origem da ruína, vamos supor. E aí chegar mais perto disso, e aí descobre. No quarto, realmente perceber que aqueles artefatos, eles são... Vamos supor que ela não ficou com os artefatos, porque ela só descobre no quarto volume que todos aqueles artefatos precisam ser usados para poder, de repente, abrir uma porta para, sei lá, acabar com a ruína, ou algo assim. Ou para realmente chegar até sei lá, um cadáver de um deus que está gerando essa ruína. É meio parecido com a história de Dragon Age, isso. Se eu não me engano, tem todo um bagulho assim e eles chamam de ruína também, no Dragon Age. E aí, só no quarto volume que ela descobre isso. E aí, o quinto, por exemplo, é ela indo de volta até todos os lugares que ela foi para pegar o artefato. E aí vai ter alguns que vão se sentir gratos e vão entregar o artefato de bom grado. Vão ter outros que vão achar que não, eu te contratei para conseguir esse artefato, então ele é meu, você não tem direito, e ela vai ter que roubar. Vão ter outros que, sei lá, vão considerar aquele artefato como um bem sagrado, e aí por isso não vão querer entregar, e aí ela vai ter que fazer todo um lance ali para poder pegar o artefato, enfim. Aí ao longo do quinto, esse vai ser a jornada para ela, ou ao longo do quarto, pode ser, por exemplo.
e aí não seria um artefato por volume, né? Porque, enfim, gente já teria que estar com esses 5 estabelecidos para que ela pudesse pegar todos eles e aí conseguir levar e resolver o problema. Enfim, eu tive várias ideias aqui, né? Mas eu acho que isso até ajuda a mostrar mais ou menos como que é esse processo de criação e de estabelecimento dos acontecimentos e tal, que é qual é a história como um todo que eu quero contar, agora como que eu posso dividir ela em 5 volumes, e aí qual é a situação, o problema que eu vou ter em cada um desses volumes para que eles sejam realmente fechados e que o leitor não sinta essa obrigação de eu preciso ler o próximo para completar a história e para entender a história, e que a autora também não tenha muito essa obrigação. É o que eu falo. Mackay, se eu tivesse parado no 1 e não tivesse feito a continuação, se a Conrad não tivesse falado eu quero uma continuação dessa história aqui, a pessoa pode ler, fechar, acabou e nunca mais ler nada de Mackay e tá perfeito. A questão é, essa história aqui, se a gente pegar aqui e parar no 3, vai dar certo? Vai ficar como tipo assim, ok, a história tá fechada, tá bem? Ou vai ficar aquela sensação de tipo, série cancelada, sabe? Que tipo, pô, tinha mais coisa pra acontecer, mas não aconteceu porque foi cancelado. Exatamente isso que a gente tenta evitar quando a gente faz uma história fechada. Eu sei que o objetivo de qualquer autor é fazer sua história até o final, mas é aquilo que eu digo, né? Nem sempre a gente consegue por conta de circunstâncias da vida, e esse modelo de fazer volumes fechados, ele é interessante exatamente porque ele compreende essas circunstâncias. Se, apesar de você não querer largar aquela história na metade, você acabar tendo que largar por conta de, sei lá, você arranjou um outro emprego em outro país e agora você não tem tempo mais para se dedicar para o seu mangá. Você vai ter que largar ele na metade. O seu leitor vai ficar carente da continuação ou ele vai ter aquilo como encerrado e vai ficar tudo bem e você ainda vai ter uma história tipo, essa história aqui ela tá contada aí do começo até o final. Porque o final é assim, não é aquele final ali apoteótico que junta tudo e completa tudo, mas ainda assim é um final legal. Esse aqui eu acho que é o maior objetivo. Ou, novamente, a gente sempre tem a opção de, não, vou só fazer uma série mesmo contínua, 5 volumes para fechar. Não é que isso seja algo ruim, mas cada coisa atende a um propósito e é interessante você saber qual o seu propósito para poder decidir o melhor caminho a seguir com a sua história.